Hoje tudo se define nessa disputa aqui entre o Vinícius e o Paulo César, porque hoje é o quarto e último dia da disputa entre eles e olha, tá acirrada essa disputa, 50 pontos os separam. Paulo César tá à frente com 1.350 pontos, Vinícius com 1.300 pontos, tá querendo virar esse jogo. Lembra você, hoje tudo termina com a disputa da roleta bíblica, onde eles falarão versos bíblicos decore, e você sabe, nessa roleta tudo pode acontecer, é uma loucura. Se você gosta de Bíblia, se você gosta de se divertir e viver fortes emoções, o lugar ideal para você nos próximos 30 minutos é aqui comigo no Bom de Bíblia. Não tem um lugar melhor para você nos próximos 30 minutos, eu te garanto. Vamos fazer um combinado? Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos. Você não sai daí, não desliga a sua TV, não troca de canal. Eu volto já. Bom de Bíblia de volta no quarto e último dia da semana de disputa entre o Vinícius e o Paulo César aqui no Bom de Bíblia especial Segunda Chance. Lembrando, nessa temporada, os 8 participantes são pessoas que já fizeram parte da história do Bom de Bíblia ao longo de 5 anos de programa desde 2019, não chegaram às finais, mas foram muito bem, se destacaram e a gente dá uma segunda chance para eles tentarem ser campeões novamente. Deixa eu dar um oi aqui para os nossos participantes. Hoje eu vou começar do meu lado esquerdo aqui com o Paulo César. Seja muito bem-vindo, Paulo. Mais uma vez, eu que sinto muito feliz de estar aqui, André. E do meu lado direito, ele que participou da primeira temporada Teen envolvendo adolescentes. Hoje não é mais um adolescente, na época tinha 13 anos. Hoje tem 18 anos, Vinícius de Montes Claros, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vinícius, privilégio ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Vamos então às perguntas de hoje. Lembrando, nessa temporada, estamos estudando o livro de Atos. Pegue a sua Bíblia para estudar junto com a gente. Todos os dias vocês dois têm direito a 2 ajudas que vêm dessas 4 cartas aqui. E eu começo o dia de hoje com perguntas para você, Vinícius. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Enquanto Pedro e João falavam ao povo no templo, além dos sacerdotes e o capitão da guarda do templo, qual grupo também chegou ali segundo o livro de Atos? Além dos sacerdotes e do capitão da guarda do templo, chegaram ali, opção A, os fariseus, opção B, os herodianos, opção C, os saduceus, opção D, os anciãos. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Vinícius. Lembrando que você tem direito à ajuda caso... Eu já sei, assim, eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho 90% em uma. Não sei se eu uso ajudar agora para tentar buscar o... Ah, ok, você está vendo Coisa. se pede ou não. Ok, só de curiosidade, você acha que pode ser qual a resposta? É, acho que é saduceus. Saduceus, ok, O sacerdote era saduceu, Anás, estava ali a galera dele. entendi. Vamos lá. Vai tentar... Não vou. Não vai usar a ajuda? Vou esperar. Tá bom, ok, então ele vai de saduceus e vai confirmar. Saduceus. E a resposta dada pelo Vinícius está... Certa resposta, é isso mesmo, Vinícius. Saduceus, segundo Atos 4:1, ele faz 100... Olha, ele vira o jogo, hein? Faz 100 pontos, acumula 1.400 pontos, mas tem pergunta pro Paulo César voltar a ficar à frente do placar se ele acertar. Pergunta na tela valendo 100 pontos, Paulo. Olha, é a sequência do que a gente acabou de ver aqui com o Vinícius. O que Pedro e João ensinavam e proclamavam a respeito de Jesus no templo que deixou perturbados os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus? Opção A, eles ensinavam e proclamavam da salvação, da ressurreição dos mortos, dos milagres ou da messianidade. O que diz o texto bíblico? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Com certeza eles falaram de todas essas coisas, mas o texto bíblico diz qual desses temas aí deixou perturbados os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eu estou numa dúvida, eu vou pegar uma ajuda. Ok, você está em dúvida entre quais opções? Sobre a ressurreição e os milagres. Ah, ok, B e De C. repente não é nem isso, mas vamos ver. Vamos ver o que sai para Mas você. faça aí benção maldição. Agora você não quer. Vamos ver aqui. Pode abrir, por favor.
E saiu? Bíblia de Estudos. Bíblia de Estudos. O Paulo César vai ter 30 segundos para acessar a Bíblia do Discípulo. Você pode garantir a sua em cpb.com.br. A Bíblia do Discípulo é a Bíblia dos bons de Bíblia que gostam de ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Tudo certo, Paulo? Tudo. Quer garantir aí que esteja tudo meio não grudado aí? Dessa vez, vamos ver. Ok, 30 segundos, valendo. Falei isso porque ontem na ajuda ali estava meio grudado as páginas ali e atrapalhou um pouquinho a busca do Paulo César. 20 segundos. Ele está em dúvida entre a opção B, da ressurreição dos mortos, e opção C, dos milagres. 10 segundos. O que é que deixou perturbados o sacerdote, o capitão da guarda do templo e os saduceus? 5 segundos. Ok, pelo jeito ele encontrou dessa vez. E aí, Paulo, é uma das opções que você achava? Sim, letra B, ressurreição dos mortos. Da ressurreição dos mortos. E a resposta dada pelo Paulo César, opção B, da ressurreição dos mortos, está... Certa resposta, da ressurreição dos mortos, segundo Atos 4:2, ele acerta, volta à frente do placar, 1.450 pontos para ele, 1.400 pontos para o Vinícius, e isso porque, se eu não estou enganado aqui, vocês são bons de Bíblia, podem me ajudar aqui, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, por isso que eles estavam preocupados ali com essa situação, essa fala, porque podia dar uma polêmica ali, né? Muito bem, Vinícius, mais uma para você valendo 100 pontos. Onde Pedro e João foram colocados após terem sido agarrados pelos sacerdotes, o capitão da guarda e os saduceus. O texto bíblico diz que eles foram colocados fora da cidade, opção A, na prisão, opção B, na casa do sumo sacerdote, opção C, ou no sinédrio, opção D. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Vinícius. É porque eles vão passar a noite da prisão e depois vão para o sinédrio no outro dia. Então eu tô na dúvida aqui em que momento que a gente está na história. Ok. Então acho que eu vou pedir uma ajuda para garantir. Lembrando que o texto diz, após terem sido agarrados pelo sacerdote. Então acho que é o que acontece É eu que tenho que achar onde que tá ali. isso. Mas se você tem direito a ajudas, vamos ver o que sai para você. Saiu? Benção ou maldição? Benção ou maldição? Olha, se ele queria ajuda para confirmar, não vai ter, porque na carta benção ou maldição, ele não tem ajuda, mas se acertar, faz aí 150 pontos, porque 100 do acerto e 50 de bônus, que a carta vira uma benção, mas se ele errar, perde 50 pontos do placar. E aí, Vinícius? Eu tenho 30 segundos ainda ou agora já tem que ser? Agora você já precisa responder. Tem que ir, tá. Pelos sacerdotes, eles vão para a prisão. Aí no outro dia, Pedro vai discursar no sinédrio. Agora é a prisão. Então pode confirmar. Se ele acertar, ele faz 150 pontos. E a resposta dada pelo Vinícius está... Certa resposta, Vinícius. É isso mesmo, na prisão. Segundo Atos 4:3, ele faz 150 pontos. E agora, olha, ele conseguiu uma vantagem de 100 pontos em relação ao Paulo César. 1.550 pontos para o Vinícius, 1.450 pontos para o Paulo. Só que tem pergunta para o Paulo agora. Se ele acertar, ele empata o jogo e a gente vai para o último bloco com tudo empatado. Mas vamos ver como é que vai ser aqui com o Paulo. Paulo, pergunta na tela para você. Vamos lá. Conforme relatado em Atos, perto de quantos mil homens creram na mensagem ensinada por Pedro e João? Perto de, opção A, 3.000, perto de 4.000, opção B, 5.000, opção C, 7.000 homens, valendo 100 pontos, 30 segundos, Paulo César. Letra C, perto de 5.000 homens. Olha, ele parece bastante seguro, ele clicou, já confirmou, tá muito seguro da resposta, Paulo? Suponho que sim. A resposta dada pelo Paulo César, opção C, cerca de 5.000 homens, está... Certa resposta, Paulo, é isso mesmo. Eu vi o Vinícius balançando aqui, isso também ia na mesma resposta. Muito bem, faz 100 pontos o Paulo César, olha, minha gente, 1.550 pontos para os dois, tá tudo empatado. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, vai ter uma pergunta de verdadeiro ou falso para cada um deles. Lembrando que acho que pelos meus cálculos tem a ajuda da Maiara ainda e da Esperança. E depois a gente vai para a roleta bíblica, onde tudo vai ser definido nos versos bíblicos. O que vai acontecer? Qual desses dois ganha a disputa dessa semana e vai para a semifinal?
Fica comigo. Depois do intervalo a gente descobre aqui no Bom de Bíblia Especial Segunda Chance. Estou de volta e de agora não passa, porque esse é o último bloco do último dia da semana de disputa entre o Vinícius, que tá com 1.550 pontos, e o Paulo César, que tá com 1.550 pontos. Eles estão empatados, só tem mais uma pergunta de verdadeiro ou falso para eles e depois a roleta bíblica, onde eles falarão versos bíblicos de cor e tudo será definido. Vamos agora pro verdadeiro ou falso. Começo com você, Vinícius. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Dizem Atos que no dia seguinte da prisão de Pedro e João, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Vinícius. É o que eu tava falando na outra lá, né, que eu marquei a prisão. Que no outro dia se juntaram no Sinédrio. Não sei até se aqui é uma pegadinha em Jerusalém ou Sinédrio. O Sinédrio fica em Jerusalém. Ok. Mas como tem ajuda aí, vamos pra ajuda. Ok. Tem que estar no texto bíblico. Se tiver no texto bíblico assim é verdadeiro, se não tiver, realmente vai ser falso. Vamos ver o que sai pra você. Saiu a Esperança. Vamos chamar a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Novo Tempo, que você pode acessá-la pelo WhatsApp no telefone 12, é o DDD da Esperança, você adiciona ela no WhatsApp 982000062. E agora eu vou fazer a pergunta aqui para tentar ajudar o Vinícius para a Esperança, porque ela responde tudo sobre a Bíblia. Esperança, é verdadeiro, segundo a nova versão internacional da Bíblia, é importante eu deixar isso claro, porque é a versão que a gente está usando aqui, né? A versão internacional da Bíblia, que em Atos, no dia seguinte à prisão de Pedro e João, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Vamos ver o que a Esperança vai me responder. Ela leva um tempinho para responder, ela vai procurar os textos aqui e lembrando que a Esperança pode ser a sua parceira missionária. Imagina você ter, sei lá, o Leandro Quadros ou a Maiara para te ajudar a responder textos difíceis da Bíblia. A Esperança faz isso também. Então ela tá me respondendo aqui. A Esperança, ela leva um tempinho aqui. Ó, ela mandou várias coisas aqui para mim. Ela manda textos adicionais para você poder encontrar as respostas bíblicas aqui. E ela já me respondeu aqui, olha. Vamos lá. Olha, é interessante aqui, o Vinícius, que a Esperança, ela me mandou um texto bíblico. Então ela não respondeu exatamente assim, é verdadeiro, não sei o que lá. Ela falou assim, olha, o texto bíblico de Atos, capítulo 4, versículos 3, 4 e 5, dizem o seguinte. Vamos lá. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Então, ela não me falou se é verdadeiro ou falso, ela me deu o texto bíblico. Aí você precisa fazer a análise aí do texto que a Esperança me mandou. Segundo o texto dela, você acha que isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Ok. Então ele vai de verdadeiro. Falta eu errar um trem desse. Como é que é? Só falta eu errar agora. Olha, a Esperança nunca errou aqui. Espero que continue sem errar. E a resposta dada pelo Vinícius, com a ajuda do texto da Esperança, está... Certa resposta, é isso mesmo, Vinícius. É verdadeiro, segundo Atos 4, dos versículos 3 ao versículo 5. Ele acerta, faz aí 100 pontos e acumula 1.650 pontos no placar. Paulo César, sua chance de empatar o jogo de novo. Vamos lá, afirmação na tela valendo 100 pontos.
Lemos em Atos, abre aspas, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Fecha aspas. Se em Atos, na Nova Versão Internacional, diz que estava essa turma toda aí, nesses termos é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos, Paulo. Vem, Maiara. Vou pensar. Não, Ele não vai nem pensar aqui, porque não, sabe que deixa que ela sobrou a pense por ajuda mim. da Maiara Sincera, Exatamente. nossa consultora. Olha, o Paulo tá fazendo hoje que nem o Vinícius fez ontem. Eu nem vou perguntar pra ele aqui o que você acha. Eu vou, não, já eu vou deixar pra Maiara responder. Maiara, seja bem-vinda. O Paulo chamou, eu venho, né, Paulo? Ô, Maiara, o Paulo tá confiando em você. Sim. Na Nova Versão Internacional tá escrito isso mesmo ali no livro de Atos? Tem essa turma toda aqui ou tem alguma pegadinha aqui tentando derrubar o nosso amigo? Tem essa turma toda. Tem essa turma todo toda. mundo reunido. Não tem pegadinha então? Não. Achei que você ia falar que tem pegadinha aqui. Não, até tem, mas não nessa questão. Ok, beleza, então é verdadeiro, ela tá dizendo. Vai com ela, Paulo? Com certeza. E a resposta dada pelo Paulo César com a ajuda da Maiara está... Tá certa a resposta. Segundo Atos 4:6, tá escrito exatamente isso, ele faz 100 pontos. Maiara, Como é que tá o placar aqui? tá tudo empatado, Maiara. Eles estão indo 1650, eles estão indo empatados. Será que vai ter que ter desempate depois? Ixi, André. Ixi, eu não sei. Olha, a gente vai descobrir tudo isso agora na Roleta Bíblica. Agora, os nossos participantes terão 2 minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Para acertar, eles precisam falar corretamente o texto bíblico e também a referência, né? Então, o nome do livro, o capítulo, o versículo e o texto bíblico. Lembrando que cada acerto vale 150 pontos e vocês têm no máximo 5 segundos para dar sequência num verso depois que o outro terminar. Se passarem mais 5 segundos e não deu sequência, volta a vez para o outro competidor, ok? Vamos sortear aqui quem começa. Olha, eles estão empatadíssimos aqui. Eu comecei fazendo pergunta hoje, foi para quem? Foi para o Vinícius, diretora? É, né? Eu vou pedir para você sortear, Vinícius, que eu comecei fazendo pergunta para você hoje. Vou pedir para você sortear aqui. Saiu, pode mostrar? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, então a gente vai começar com você, Paulo, e depois a gente segue no ping-pong, ok? E agora a gente vai sortear qual porção da Bíblia cada um vai poder falar. Um deles vai poder falar só do Velho Testamento, os textos, e outro só do Novo Testamento. Eu vou embaralhar aqui, vou pedir para o Paulo que vai começar a sortear. O que você tirar, você vai falar, e o que sobrar é o do Vinícius. Pode mostrar, tá de ponta cabeça, Paulo, por favor. Novo Testamento. Então, o Paulo vai poder falar apenas versos do Novo Testamento e o Vinícius apenas do Antigo Testamento. Tudo certo, Paulo? Esperamos que sim. Agora não tem mais volta. Vinícius, tudo certo? Vambora. Ok, vamos lá então. Respirem fundo. 2 minutos, valendo. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vinícius. Gênesis 1, no princípio Deus céus e a terra. João capítulo 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Gênesis 1, 3, disse Deus, haja luz e houve luz. João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis 1, 3, passou tarde de manhã, esse foi o terceiro dia. João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Êxodo 23, não terás Deus diante de mim. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gênesis 28, lembrar de sábado para o santificar. João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Gênesis, Cântico dos Cânticos 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. João capítulo 14, verso 1. Tá? Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Jó 3, 2, disse Jó. João capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu preparava os lugares. Êxodo 29. Êxodo 23, não matarás. João capítulo 14, verso 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos esperei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Êxodo 20, 14, não adulterarás. João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Êxodo 20, Ao Pai, senão por mim. Êxodo 29, em 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Êxodo 20, 15, não roubarás. 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Provérbios 1, este é um provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Salmo 23, 1, seu pastor não faltará. Seu homem pastor não faltará.
1 Tessalonicenses 5, verso 25. Irmãos, orai por nós. Salmos 25, como a ti leva minha alma. Apocalipse 3, 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Esse que estou à porta e bate. Estou à porta Acabou e bate. o Se tempo. alguém... Muito bem, a nossa produção já fez a análise dos versos ditos por eles. Só lembrando, Paulo, esse último seu não vale, porque o tempo acabou, você não tinha terminado. E eles falaram a mesma quantidade de versos, 14 versos cada um, mas eu tenho correções a fazer. Eu vou começar com você, Vinícius. Lembrando que a questão de vocês falarem na velocidade, principalmente você falou vários versos muito rápido, tem a vantagem de falar vários versos, mas a questão da dicção pode ser um problema, porque se a gente não entender o que você falou, isso pode vir a ser um problema, porque a gente precisa entender exatamente o que eles disseram para corrigir os versos. A gente já tem dito isso aqui ao longo das temporadas. Esse é um dos problemas que acontece, por exemplo, com Gênesis 1:1. Você falou, foi possível entender, no princípio, Deus os céus e a terra. O criou, na sua dicção, não foi possível entender que você falou isso. Então, não dá pra gente considerar correto esse verso. Teve um verso que você falou que estaria em Gênesis 28, que lembra-te do dia de sábado para o santificar, e na verdade isso está em Êxodo 28, você falou que estaria em Gênesis 28. Você falou que em Êxodo 29 estaria escrito: em 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. A nossa produção procurou muitas versões, muitas, que a gente sempre quer que vocês acertem, mas em todas elas não tem a palavra em, e aqui na roleta tem que ser exatamente, então começa com 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, então não dá pra gente dar como correto esse verso também, Vinícius. Você disse que em Êxodo 20:15 estaria escrito não roubarás. A nossa produção procurou muitas versões, geralmente quando tem a expressão, o verbo roubar é não roube. Tem a expressão não furtarás, ou não furte também, mas não roubarás, a nossa produção não encontrou nenhuma versão que diga exatamente não roubarás. Tem não roube, mas não roubarás não tem. E por fim, você disse o Salmo 25:1, e esse foi um que a nossa produção tentou entender exatamente o que você falou. O 25:1 diz, a ti, Senhor, eleva a minha alma. A nossa produção tentou entender, a sua dicção foi muito rápido, só entendeu eleva a minha alma, mas o a ti, Senhor, saiu com muita velocidade, não deu para entender exatamente o que você disse. Então, dos 14 versos que você falou, 5 não estão corretos, ou por algum erro, ou por uma questão envolvendo a dicção, e aí a gente tem 9 acertos da sua parte. Paulo, eu tenho algumas correções aqui com você também. Você disse que em 1 João 3,30 estaria escrito... não é 1 João, é João. Em João 3,30, você disse que estaria escrito, convém que ele cresça e eu diminua. E a nossa produção procurou muitas versões também, e sempre tem um que, e que eu diminua. Então, não tem essa opção de, convém que ele cresça, eu falei que eu diminua. eu diminua, e que eu diminua, exatamente. Tá, então, não dá para considerar porque está faltando essa pequena partícula aí. Além disso, você disse que em João 14:3 estaria, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os esperei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E na verdade, e vos receberei nessa versão aqui. Correria tem engolido palavra. Você colocou uma palavra que não tem nessa versão aqui, e aí a gente não tem como considerar correto. Além disso, João 14:6, a roleta ela é cruel, porque tem que ser exatamente como está em pelo menos uma versão, a gente aceita todas. João 14:6, você disse que estava escrito, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e faltou o e a verdade, e a vida. Então a gente não tem como considerar correto também. E são isso, dos 14 versos, você não acerta 3, então tem 11 acertos, e no final das contas, o placar termina com 3.000 pontos para o Vinícius, 3.300 pontos para o Paulo César. Vinícius, foi um privilégio ter você novamente aqui no programa. Jesus continue abençoando seus estudos e seus caminhos. Amém. E Paulo, seja muito bem-vindo à semifinal do Bom de Bíblia Especial Segunda Chance. Muito bem, essa temporada promete fortes emoções, eu fico por aqui.
Semana que vem eu volto e lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até semana que vem. Tchau, tchau.